Deni, quero cumprimentar a você e desejar pleno sucesso e êxito na direção do nosso partido aqui em Itapuranga e louvar esta sua atitude de trazer para essa confraternização do nosso PMDB não apenas os PMDBistas, mas todos aqueles e aquelas que querem uma Itapuranga melhor, que querem um Goiás melhor e que lutam por um país melhor ainda. Quero saudar o nosso representante na Câmara Federal, querido amigo deputado Pedro Chaves, representante deste município e uma das estrelas mais importantes da constelação política do nosso PMDB de Goiás. Saudar o nosso ex-deputado, e eu costumo chamá-lo sempre de senador, Pedro Wilson, que nós caminhamos juntos na última eleição para fazer dele um dos senadores da República da coligação de Goiás rumo ao futuro. E é um itapuranguense nato, praticamente. Saudar o nosso querido deputado Paulo César Martins, que tem também aqui representação desse município e que, pelo que ouço, provavelmente deverá estar enfrentando desafios maiores já agora, no ano vindouro de 2012, lá na nossa querida Quirinópolis. Saudar a Sônia Muniz, a nossa prefeita Célia de Guaraíta, um exemplo de administração PMDBista no Vale do São Patrício. A Célia, ela é cobiçada por todos aqueles municípios que, quando vão a Guaraíta, vê o que essa mulher lá faz. Imagina que bom se a gente pudesse ter a Célia cuidando da nossa cidade. Minha saudação muito especial ao vereador Tomás Campos, ao vereador Té da Ambulância e ao vereador Vanderlei do Muro, que estão aqui conosco pensando uma alternativa para Itapuranga, porque o ano que vem é o ano da exceção da regra. A regra hoje é que cada partido dos municípios fortaleça os seus quadros e objetive lançar candidato a vereador, a vice-prefeito e a prefeito. E a exceção nós vamos discutir o ano que vem, que são as coligações partidárias, são o aproveitamento daqueles nomes de outros partidos que às vezes até em melhor condição do que o nosso, possa ser, quem sabe, um cabeça de chapa. Minha saudação ao nosso delegado Hermínio Cruz, ao nosso querido Túlio, ao nosso querido Ricardo, que compõe a mesa representando não apenas o diretório, mas todos os filiados do PMDB de Itapuranga. Minha saudação a todos os presentes, às mulheres lindas e guerreiras de Itapuranga e aos verdadeiros guerreiros homens dessa minha cidade. O PMDB e o presidente Adib Elias estão objetivando fazer nos próximos meses um périplo pelos municípios de Goiás. Nós vamos estar identificando todos aqueles e todas aquelas que queiram colocar os seus nomes a serviço das suas cidades, filiando ao PMDB, filiando a um partido que porventura possa também estar num projeto político aliado ao PMDB. E o presidente Adib, médico que é, tem obrigações na segunda, na terça, na sexta e no sábado, na cidade de Catalão, porque ele dedica a quarta e a quinta para despacho no diretório estadual do PMDB. Razão pela qual, presidente, o nosso presidente Adib não está aqui e está aqui representado pelo deputado Pedro Chaves, pelo deputado Paulo César, pela prefeita Célia e por mim. Trago comigo hoje, além do proselitismo que quero
fazer com os companheiros e as companheiras no sentido de nós fortalecermos a nossa legenda em Itapuranga, no sentido de buscarmos aqueles que um dia estiveram conosco e que nós precisamos agora convidá-los para voltar a estar conosco, para compormos uma grande orquestra, para tocarmos a sinfonia da vitória da eleição em Itapuranga em 2012 para prefeito e subprefeito de Vereador. Trago também o companheiro Luiz Bruno, que está ali com a filmadora, e a companheira Josiane, que fazem parte das redes sociais do PMDB. E hoje qualquer PMDBista esparso nesse estado e nesse país pode interagir com a direção estadual do nosso partido através do seu Twitter, através do seu Orkut, seu Facebook e do site, que embora tenha sido hackeado há poucos dias, já está em fase de reconstrução e nos próximos dias estará à disposição das notícias que os companheiros do interior de Goiás queiram remeter dos seus municípios para constar nas redes sociais do Diretório Estadual. Nós precisamos estar antenados e unidos. Eu tenho que dar também uma notícia, deputado Pedro Chaves, Pedro Wilson e deputado Paulo César, de que a oposição em Goiás está reunida desde o primeiro dia de janeiro deste ano. Nós fizemos uma composição do PMDB, do PT, do PCdoB, do PDT, do PSB, do PSC, do PTN, e provavelmente estaremos recebendo a adesão nos próximos dias também do PRP. São partidos vocacionados para justificar o movimento oposicionista em Goiás e fazer a sustentação do governo da nossa presidente Dilma em nosso território goiano. Nós fomos colocados na oposição e é preciso que todos nós, de todos os partidos, tenhamos consciência do papel da oposição em Goiás e no Brasil. É preciso que aqueles que foram escolhidos pelo povo para governar tenham a consciência de que o governo é uma somatória de quem foi eleito para tal e da oposição que foi feita para fiscalizar. Resumo com isso que a oposição também governa, e os nossos 8 deputados federais, estaduais, e os nossos 3 deputados estaduais, os nossos 4 deputados federais, estão antenados na questão da oposição ao governo do PSDB em Goiás. E eu tenho que confessar a vocês, tenho tido nos últimos dias, deputados Célia e Pedro Wilson, tenho tido nos últimos dias, vereador Vanderlei, uma preocupação. Está difícil para fazer oposição em Goiás, porque o próprio governo é mestre em fazer oposição a si próprio. Nós vimos, por exemplo, as ocorrências nos últimos tempos na questão da violência em Goiás e em Goiânia, e nós vimos o secretário de Segurança Pública estabelecer um confronto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, criticando os escalões, que culminou inclusive naquela operação Sexto Mandamento. Então, ontem mesmo, um jornalista qualificado da imprensa goiana, Jarbas Júnior, popular, que faz o giro, foi tomado de assalto e foi levado à sua moto com um revólver enfiado na cabeça. Esta é a situação da segurança em Goiás. Nós precisamos objetivar, conversar muito sobre uma questão importante, e eu dizia há pouco na Rádio Alternativa, lá com os companheiros Vanderlei e Tomás, acompanhado do Hermínio, do nosso presidente e do senador Pedro Wilson, eu dizia, numa das indagações que fizera o Tomás ao nosso Pedro Wilson, eu dizia que a participação popular nos movimentos organizados, nos partidos políticos,
em ações do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Vereadores, ela é imprescindível para as mudanças que o povo brasileiro quer. Se nós não cobrarmos do governo federal as questões pertinentes a ele, do governo estadual e do governo municipal, as questões pertinentes às administrações, eles vão achar que está tudo bem, farão cara de paisagem e vão passar aí os 4 anos sem nada realizar. E esse momento em que nós estamos discutindo via Congresso Nacional a reforma política brasileira, é importante que cada membro filiado do PMDB e de todos os partidos se apresentem com a sua solução, com a sua sugestão e defenda a sua postulação de que a reforma política precisa ser realizada. Mas quem sabe é daqui, da nossa querida Itapuranga, que vai sair uma ideia que vai realmente fazer com que a reforma ideal, com que a reforma possível possa alcançar os próximos dias. Discutam muito sobre isso. Discutam sobre lista pré-ordenada, discutam sobre fidelidade partidária, mas discutam principalmente sobre uma reformulação partidária, para que os partidos tenham o dever de, em todos os níveis, lançar candidaturas majoritárias, de prefeito, passando por governador a presidente da República, para sustentarem as suas legendas registradas, para não serem artimanhas ou massa de manobra de poucos para negociar, na época da eleição, numerário para apoiamento de campanha. Vamos ouvir a todos. Deixo aqui um abraço do PMDB de Goiás e a confiança de que o nosso companheiro Deni, com toda a sua equipe diretiva e todos os membros filiados ao PMDB, ao PT, ao PCdoB, ao PRP, ao PDT, ao PSB e ao PTN, e a todos aqueles que quiserem estar conosco numa composição maiúscula, possamos fazer algo por Itapuranga, por Goiás e pelo Brasil. Muito obrigado.